Você sabe o que é o plano de parto? Tem ideia de para que ele serve e como ele é feito? O plano de parto é uma ferramenta extremamente importante para todo mundo que quer um parto humanizado. Nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre ele. Fique atento. Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica ginecologista obstetra e sou defensora do parto humanizado. E hoje eu vou contar para vocês para que serve o plano de parto e como que ele pode ser feito. Já aproveita, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo sobre esse assunto. Bom, gente, então, na verdade, o que é o plano de parto? Para que ele serve? O plano de parto nada mais é do que as vontades, os desejos de uma mulher em relação a todo o seu acompanhamento durante o trabalho de parto, durante o parto e durante o puerpério imediato. É muito importante que a paciente ela verbalize, ela escreva para nós, para nossa equipe de acompanhamento, quais que são as suas vontades. Porque, na verdade, gente, isso nada mais é do que a essência do parto humanizado. A humanização, ela é baseada principalmente na individualidade de cada mulher e de cada família. Quando a gente verbaliza isso, quando a gente deixa isso escrito, a gente consegue informar a nossa equipe quais são esses desejos, quais são essas vontades. E isso simplifica, facilita e principalmente faz com que esse parto seja verdadeiramente individual e voltado para você, voltado para os seus desejos. Mas pensem bem, como que esse plano de parto ele pode ser elaborado? Como que ele pode ser feito? As pessoas às vezes não têm ideia de onde começar, de qual que é esse pontapé inicial. Na verdade, o plano de parto ele é iniciado através de informação. Além de ser uma ferramenta extremamente importante para você me contar o que você quer, é extremamente importante também para você se orientar em relação a todo o processo do trabalho de parto e do parto. Quando eu te dou algumas opções e quando eu falo para você sobre esse processo, eu te informo o que acontece durante todo o processo, o que pode acontecer, qual que é uma evolução fisiológica e natural. E também o que pode acontecer talvez de errado, o que pode acontecer que precise de intervenções, quais intervenções que podem ser necessárias, como elas são feitas, por que elas são importantes, quais são as verdadeiras indicações das intervenções. Então o plano de parto, além de ser uma ferramenta importantíssima de informação para a equipe, é uma ferramenta importantíssima de informação para cada mulher, de educação perinatal. Isso é muito importante para que você se sinta segura, para que você se sinta confortável e que para você entenda como que esse trabalho de parto e esse parto pode acontecer para você e para sua família. Bom, começando, então vamos pensar o seguinte: o trabalho de parto ele pode ser dividido em algumas etapas. A gente não está falando da fase latente, que ela vai ficar aqui para trás um pouquinho, mas vamos começar a falar sobre a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase que as mulheres começam a ter contrações mais intensas, mais frequentes, mais dolorosas e aonde o trabalho de parto ativo começa. Nessa fase, a gente normalmente fica dentro do hospital, num ambiente favorável para o nascimento do seu bebê e num ambiente que você deseja. Então, às vezes, com a luz um pouquinho apagada ou acesa, dependendo do seu desejo, com uma música, do tipo de música que você quiser, com um acompanhante que você ame perto de você, num ambiente com pouco barulho, mais tranquilo, mais calmo, justamente para promover relaxamento. Durante esse momento, a gente pode fazer alguns movimentos, a gente pode caminhar, a gente pode descansar, a gente pode ficar sentada, a gente pode ir para o chuveiro. Existem diversas coisas que são possíveis. Além disso, é importante a gente entender como que é a evolução desse processo, o que o seu organismo faz e quais que são os processos que ele precisa de passar para a gente conseguir chegar até a segunda fase. A segunda fase, gente, é o período expulsivo. É na hora que a gente tem uma dilatação completa do colo e que o bebê precisa descer pela vagina para o nascimento. Essa fase também é muito importante, alguns movimentos específicos.
é muito importante que a mulher entenda algumas posições mais verticalizadas que facilitam o trabalho de parto e que facilitam essa descida do bebê. É muito importante também a gente entender que ao nascimento do bebê, quais que são os procedimentos que às vezes são necessários ou não para que o seu bebê nasça bem e com saúde e depois, principalmente para assistência do pediatra ao seu bebê. É importante também a gente entender que depois desse processo a gente tem a terceira fase do trabalho de parto, que é a saída da placenta, e depois um período de observação, onde algumas complicações podem acontecer e por esse motivo é muito importante que a mulher fique sendo monitorizada e observada pela equipe hospitalar para que nada dessas complicações aconteçam sem nenhuma supervisão. Então, gente, é muito importante a gente entender todos esses processos, do começo ao fim, para a gente entender quais são os processos que são fisiológicos, quais são processos patológicos que precisam de correção, essas correções como são feitas, por que são feitas, as principais indicações dessas correções. E neste momento que a mulher vai me contar o que ela prefere. Eu prefiro que a ambientação seja dessa forma, ou eu prefiro que não, que a ambientação seja de outra forma. Eu prefiro ter do meu lado uma equipe composta por essas pessoas ou uma equipe composta por essas outras pessoas. Eu quero que alguns movimentos sejam feitos ou não, eu prefiro que eles não sejam feitos. Ou então, não, eu quero fazer movimentos, mas eu quero intercalar com alguns momentos de descanso. Eu prefiro ficar nessas posições ao longo do trabalho de parto, ou eu prefiro ficar naquelas posições no momento do período expulsivo. Eu acho que eu vou me sentir mais confortável assentada numa banqueta de parto, ou não, eu prefiro ficar em posição de semi-sentada ou de gasking na hora do período expulsivo. É isso, gente, o plano de parto conta para você quais são essas possibilidades e conta para nós da equipe de assistência quais que são os seus desejos, quais que são as suas preferências. É importante a gente entender que cada mulher, que cada equipe tem um desejo diferente para essa paciente. E é muito importante que a gente entenda que essa equipe ela pode se ajustar a esses desejos e a essas vontades. Entendam que o plano de parto não é uma ferramenta rígida, sem nenhuma mudança, que ela não pode sofrer modificações ao longo do trabalho de parto. Até porque muitas vezes a gente está falando de mulheres que estão tendo seus primeiros bebês, que não têm ideia muito de como que elas vão se comportar nesse trabalho de parto. É importante a gente entender que às vezes esse plano de parto, na hora que ele está acontecendo, ele pode ser dinâmico, ele pode sofrer alterações. Mas quando a gente entende quais são os desejos da mulher, a gente consegue entender, inclusive, quais são essas modificações possíveis. O que a gente pode fazer que não vai fugir dos desejos e das vontades dessa mulher. Ok? Então entendam muito bem que o plano de parto é muito importante para que vocês verbalizem, para que vocês deixem à mostra todos os seus desejos. Outra coisa muito importante, gente, é que o plano de parto ele não é restrito ao parto normal. As mulheres que desejam uma cesariana também devem fazer esse plano de parto. A cesariana em si é uma técnica cirúrgica que não muda muito de como ela é feita, se é humanizada ou não, mas o ambiente, a forma como ela vai ser feita, como ela vai ser abordada, como que essa família vai ser acolhida ao longo dessa cesariana faz muita diferença. E é muito importante que você me conte o que você quer em relação a essa cesariana. Se você quer também um ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais acolhedor, se você quer que eu te conte como que é o processo da cesariana, quais são as intervenções que a gente pode precisar fazer ao longo da cesariana, como que vai ser o cuidado do pediatra, se for possível, se você quer que o seu bebê fique pertinho de você naquela hora de ouro, com o bebê perto de você enquanto essa cesariana é realizada, quais são os cuidados que você quer que sejam feitos com o seu bebê depois dessa cesariana, depois dessa hora de ouro. Então, gente, quem vai para uma cesariana, que seja intraparto ou uma cesariana agendada, ela também pode ser confirmada pela mulher, ela também pode ser respeitada em termos de desejos e de vontades dessa família.
Bom, se você tem alguma dúvida, se você ainda está pensando como fazer o seu plano de parto, se você não sabe muito bem como que vai fazer, ou se você já tem algumas ideias para começar a escrever, deixa aqui nos comentários. Se eu puder te ajudar, eu vou ter muito prazer em te responder todas essas dúvidas. E não se esqueça de me seguir lá no canal do Telegram, o Recanto Mulher, e também lá no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, que vocês vão ter muitas informações sobre todos esses assuntos. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!